Amigos da Vector, vamos novamente contar mais uma parte da história da nossa cidade. No programa passado, nós falamos do cinema. Hoje vamos contar uma parte do que foi o nosso cinema, como começou o nosso cinema. Primeiro eu vou contar uma curiosidade muito interessante. A gente procurando os livros, que nós temos que falar o seguinte, uma informação que eu não dei no primeiro, mas que eu posso falar agora, é que tudo isso que eu estou contando, uma parte está aqui, atrás de mim, está aqui no museu. Uma parte está aqui na história de Barra Bonita. Mas uma outra grande parte foi que um contando para o outro. Na linguagem popular foi aquele boca a boca. Aquele boca a boca como se fosse folclore, não é? Um conta para o outro. E cada vez que uma pessoa conta uma coisa para o outro, tem um ditado popular que diz: quem conta um conto aumenta um ponto. E nós estamos assim. Olha que coisa interessante que existia em Barra Bonita. Existia uma padaria, que ela chamava Padaria Ideal. Existia um açougue, que o açougue chamava Açougue Ideal. Até hoje existe. O açougue lá do Bilico. Um salão de barbeiro, Salão Ideal. O clube que a gente frequentava, os bailes, Ideal Clube. E o cinema não podia deixar de ser uma Cine Ideal. O Cine Ideal foi uma coisa que deixou marcado a sociedade daquela época. Então, nós já contamos que ele foi feito no prédio da sede da Sociedade Italiana Príncipe Umberto. Eles compraram apenas um projetor. Esse projetor, ele passava duas partes do filme, e quando tinha que desenrolar esse filme, passar para o projetor, os rolos do próprio projetor, parava-se. Ficava 15 minutos mais ou menos de intervalo, e o pessoal então saía do jeito que eu falei, para tomar o seu café, para fumar o seu cigarro, e as madames ficavam conversando dentro do cinema. Significa que cada 2 rolos de filme, 15 minutos de intervalo. Agora vamos falar do cinema. Funcionava de terça, de quinta, de sábado e de domingo. Segunda, quarta e sexta, esse prédio do cinema era usado para formatura de escola, alguma reunião de partidários políticos, mas de sexta-feira o interessante era que era usado para um grupo teatral. Existia teatro em Barra Bonita naquela época, e o cinema então servia para que os ensaios fossem realizados todas as sextas-feiras. Cada 3 meses, mais ou menos, 90 dias, a peça então era realizada, e aquilo lotava o cinema. Era interessantíssimo. Como que era o nosso cinema? Nosso cinema tinha 304 poltronas na parte de baixo, e existia um mezanino nesse cinema, que era chamado de camarote. Esse mezanino era dividido em partes para as famílias tradicionais de Barra Bonita. Então esse camarote, ou seja, o mezanino, era dividido 4 cadeiras, uma separação entre as 4 cadeiras, e na frente escrito o nome da família: família Balsi, família Lorenzão, família Reginato, família... Só podiam sentar aí membros dessa família. Eles não pagavam ingresso.
eles tinham uma permanente, porque foram eles que ajudaram a construir o prédio. Em vista disso, eles ganharam então essa permanente. O delegado de polícia e o prefeito tinha 2 cadeiras reservadas, mas na plateia só que tinha aquelas aquele paninho branco com o nome, seria então reservado. Muito bem. Nós contamos aqui também que muitas vezes o filme não aparecia. O filme vinha de Botucatu pela Jardineira, que era o ônibus. Ele saía de Botucatu, passava por São Manuel. De São Manuel para cá tinha que trocar de ônibus, de Jardineira. E geralmente o cara esquecia de colocar a lata de filmes. E não aparecia aqui. O que eles faziam? Eles passavam os filmes antigos que eles tinham aqui de Barra Bonita. Naquela época já era antigo, eles passavam os filmes mais antigos ainda. Você calcula então, passava aquele filme, o vaporzinho passando, o trenzinho chegando, a cerâmica do fulano de tal, o fulano. Geralmente aparecia no filme aquele que ajudava a pagar a filmagem. Era isso daí que acontecia. Mas muito bem. Falando de outra coisa, nós tínhamos então a Rua 1º de Março. Nessa Rua 1º de Março, nós íamos encontrar como é hoje, a Rua do Comércio. A Rua do Comércio foi feita na 1º de Março, porque justamente onde quase todos os comerciantes se aproveitaram e foram abrir o seu comércio. Nós falamos aqui que a imigração trouxe grande parte da família italiana. Mas junto com os italianos nós tivemos sírios, libaneses, portugueses, espanhóis, em menor número, mas que vieram também para cá e ajudaram a formar a nossa cidade. Agora, os italianos, eles tinham uma coisa. Eles procuravam então fazer de tudo possível para esquecer então a vinda para cá, a saudade que eles tinham da Itália. E logo então, com o desenvolvimento, com o trabalho, aquilo foi passando o tempo, com a religião que nós já falamos, com o cinema que foi um entretenimento. E agora também, o que eles fizeram? Eles partiram para uma coisa que eles gostam demais. E o brasileiro gosta mais ainda, que é o futebol. Aqueles que trabalhavam no sítio faziam campo de futebol no próprio sítio. Um terreninho com a enxada, com o picão, faziam. E cada sítio tinha seu time de futebol. Quando chegava no domingo, existia a disputa de uma taça, fulano de tal, que era o fulano que dava. Por exemplo, taça José Carlos Lourenção. Fui eu que dei a taça. Era disputa entre a estiva e o entulho. Mas só que o futebol naquela época não se resumia só no jogo de futebol. Eles iam de manhã, eles tomavam lá o seu vinho, eles conversavam. Depois eles tinham o almoço, que o almoço era coisa sagrada para italiano. Aquela mesa farta. Depois descansava, depois que iam jogar futebol. No futebol era brilhantado pela banda. As moças punham os vestidos novos. Os mocinhos estavam, todos eles, era interessante a vestimenta. Terno, gravata e chapéu. Interessante é o seguinte. Uma das primeiras coisas, que quando o Carlos foi na minha casa, o Carlos Balsi foi na minha casa, foi que ele apreciou uma chapeleira que tem logo na entrada, que era do seu Calildo, pai da dona Cleide. Porque toda a casa tinha chapeleira, onde que você chegava e colocava o chapéu. Porque todo mundo usava chapéu naquela época. Era super interessante.
E aqui na cidade foi construído então o campo que foi dado pelo industrial Natale Petri. Tanto é que ficou com o nome de Estádio Natale Petri. Ele fica atrás daquele morro, que todo mundo é conhecido pelo Morro do Petri. E só depois de muito tempo é que foi construído esse Vicentão aqui no centro da cidade. O futebol despertou muita curiosidade aqui em Barra Bonita, porque a Associação Atlética Barra Bonita, ela disputou muitos campeonatos e depois apareceram outras agremiações, como a Associação Atlética Ponte Preta, Vila Nova Futebol Clube. E interessante é o seguinte, que eles disputavam o campeonato amador e, durante a parada do campeonato amador, eles tinham então um tipo de campeonato varziano, que era disputado entre todos os times da cidade. Bom, o mais interessante de tudo é o seguinte, o meu avô, eu perguntei para o meu avô Carlos, e ele não sabia ler música nenhuma, não sabia nenhuma notinha de música. E o senhor tocava na banda? Eu tocava na banda. Mas o que o senhor tocava? Eu tocava bombardino. Bombardino é um tipo de trombeta com 3 registros. E ele apertava aqueles 3 registros, mas tinha uns que sabiam melhor que os outros. E a banda era sempre convidada para o casamento, era sempre convidada para o batizado, porque logo depois do almoço que era oferecido para as visitas, para os ilustres visitantes, era a hora da banda comer. E o meu avô sempre falava, Carlos, você precisava ver a mesa que eles colocavam. Era cabrito, era leitoa, era frango, macarrão e uma cartoleta de vinho. Isso aí era o casamento que era realizado justamente nas fazendas. Isso daí eles faziam aquele balizado coberto com aquele encerado. A festa era o dia, quando não 3 dias seguidos de festa. Olha, aqui em Barra Bonita nós tivemos assim o número de padres que apareceram por aqui. Por exemplo, o primeiro padre que apareceu aqui é um padre italiano, e ele fazia o seguinte, como não existia escola, ele ensinava 50 crianças da hora do almoço, do meio-dia até às 5 horas da tarde, com meia hora de intervalo, e ele ensinava língua portuguesa, aritmética, que é matemática, e para não deixar de ser, a língua italiana também. Era interessante o seguinte, não existia sala de estudo. Os alunos tinham que levar de casa um banquinho para que pudesse ficar sentado, onde o padre lecionava durante 5 horas seguidas. A escola pública de Barra Bonita só veio depois de muito tempo. E por incrível que pareça, não é só parte de casa do italiano age dessa maneira. Quando abriu a escola pública aqui, só iam os meninos. As meninas ficavam em casa ajudando a mãe ou ajudando a avó. Elas eram criadas aprendendo os afazeres domésticos, porque depois as moças casavam, iam ter sua própria casa, já sabiam passar, lavar, costurar, cozinhar, e aprendiam tudo com a mãe ou com a nona, como eles falavam, não é? E os meninos que iam para a escola,
E os meninos, só depois de muito tempo, que conseguiram a companhia das meninas. Aí foi a escola mista de Barra Bonita, que funcionou aonde é o Banco do Brasil hoje, lá naquela rua Winifrida. Chamava Grupo Escolar de Barra Bonita. E eu lembro perfeitamente, quando eu entrei na escola, eu peguei o último ano lá e inaugurei o Grupo Escolar Dr. Fernando Costa. E no Grupo Escolar Dr. Fernando Costa eu inaugurei uma coisa interessante também, eu passei por isso. No quarto ano de grupo, que chamava, no quarto ano de grupo, no primeiro semestre, ou seja, de fevereiro até julho, sentava menino com menino e menina com menina. Ou seja, as meninas ficavam em classes separadas. Quarto ano A masculino, quarto ano B feminino. Só depois de agosto que veio uma autorização da Secretaria da Educação para que menino sentasse com as meninas. A minha companheira foi justamente uma pessoa super importante, já falecida, senti muito, Séria Stangerlin. Foi a minha companheira de carteira. A carteira era assim, tinha um tinteiro no meio, aquelas canetas de pau com a pena. Antes de começar as aulas, o servente passava com um vidro de tinta e colocava no tinteiro. Não tinha caneta esferográfica não. A gente tinha que molhar a caneta no tinteiro para escrever. E quando borrava demais, tinha o mata-borrão. Não sei se vocês conheceram o mata-borrão. Mata-borrão era um papel assim, esponjoso, que você colocava em cima das letras, secava as letras para não manchar, para não escorrer. E no grupo escolar sentava de dois, a carteira era de dois. Deste lado o menino, do outro lado a menina, o tinteiro no meio. E 9 horas mais ou menos, passava uma outra servente vendendo os vales para sopa. Hoje é sagu, não ficava um vale. Hoje é sopa de fubá, encalhava todos os vales, ninguém queria sopa de fubá. Então ali, os alunos que eram da caixa escolar, aqueles que eram mais pobres, recebiam de graça o vale da sopa. E podia repetir. A cozinheira foi fantástica, a Dona Leta. Nós vamos ter que falar das escolas, nós vamos falar da Dona Leta Volpe, que foi uma cozinheira fantástica. Trabalhou não sei quantos anos fazendo sopa escolar. E o interessante era o seguinte, que ela tinha uma variedade de sopa para fazer, porque os alunos, 80% vinham do sítio. Eles já traziam a abobrinha, o chuchu, a couve, a rúcula, a abóbora. E ela fazia aquela misturança, fazia aquela sopa saborosíssima. Outros dias estava lembrando de uma coisa interessante que tinha na escola e que não tem mais hoje, nem no tempo de vocês dois aí que estão me ouvindo, que na quarta-feira existia a famosa revista. Sabe o que era a revista? A revista era o seguinte, os alunos colocavam as duas mãos em cima da carteira e a professora ia verificar se ela estava com a unha cortadinha ou suja. Dava uma examinada também na orelha para ver se tinha lavado. E o mais importante da época que dava, quando dava aquela praga, pegava na escola inteira, era o piolho. Ela procurava piolho na escola. Existia um livro especial na diretoria,
fulano de tal foi para a diretoria, está escrito lá no livro, fulano de tal esteve nessa diretoria porque estava com a unha suja, estava com a orelha sem lavar, estava com piolho. Advertência: se no outra vez ele tinha tido a mesma coisa, ele teria uma suspensão de 3 dias para aprender. Interessante que um dia, quando comecei a minha carreira de professor, lá mesmo no Fernando Costa, eu estava junto com o dentista, que antigamente tinha dentista na escola, não sei se vocês lembram. Dentista, tinha um serviço dentário escolar. Tinha um dentista que tratava o dente dos alunos. Tinha um gabinete dentário na própria escola. Nós estávamos no intervalo e veio uma pessoa da secretaria e abriu uma porta que eu nem sabia do que era aquilo. Falei: o que é aí? Aqui é o arquivo morto. Ah, deixa um pouquinho aberto, deixa eu dar uma espiada aí. Entrei eu e o doutor Roberto, que era o dentista. Eu achei esse livro que os alunos iam para a diretoria e era marcado porque ele não tinha lavado a orelha, cortado a unha. Falei: Roberto, olha que interessante aqui. O fulano de tal, não dá para falar o nome dele, né? O fulano de tal já é a 2ª vez que veio porque não cortou a unha tá suja e a orelha tá sem lavar. Aí ele tinha uma fala bem mansa e ele falou para mim: ô Zé Carlos, é que ele morreu, porque senão ele estaria na diretoria ainda, porque ele não cortou a unha e não lavou a orelha. E assim nós vamos terminando mais essa parte, para que numa próxima nós possamos contar outras novidades, outras histórias da nossa cidade, da nossa querida Barra Bonita. Até lá!